Nossa aula de agora à tarde é de processamento de leites e derivados. Hoje a matéria que vamos falar é sobre microbiota dos leites e seus produtos derivados. Normalmente, essas microbiotas estamos relacionados a micro-organismos presentes nos leites e nos produtos derivados. E a partir daí a gente vai começar a falar de produtos derivados. A gente deve ter mais umas 3 ou 4 aulas que a gente vai falar um pouco sobre iogurte, manteiga, queijo, que eram para ser aulas práticas, que infelizmente não poderão ser realizadas, tá certo? Nesse slide que a gente está dando uma olhadinha, a gente tem foto, né? Tem selfie de 3 micro-organismos, tá certo? Como são feitas essas fotos? Elas são tiradas em microscópicos eletrônicos, tá? Aqueles que a gente tem no nosso laboratório, eles aumentam o tamanho em até 400 vezes, tá? Um microscópio eletrônico, ele pode aumentar o tamanho de algo que ele está visualizando em até 4.000 vezes ou até mais. Os mais sofisticados, até mais, tá certo? Então, esses são bem mais caros, não dá para a gente ter no laboratório, não. Normalmente, esses microscópios eletrônicos, a gente vai encontrá-lo em laboratórios de pesquisas, tá? Porque é um equipamento muito caro. Então, a gente tem uma foto aí, esse amarelinho, né, é um Staphylococcus aureus, o nome já diz, cocos em forma de cocos, tá certo? Em forma de coco, em forma de bolinha, tá certo? Nós temos o segundo, o azulzinho, a Listeria monocytogenes, em forma de bacilos, tá certo? E nós temos o terceiro, a salmonela, que ela é em forma aí de fibras, né? Tá ok? Em forma de espirais, tá bom? Então, vamos começar sobre o que é essa microbiota. Vamos dar uma introdução nesse assunto, tá bom? A contaminação, a gente viu, nós já vimos, né? Conhecemos os nutrientes do leite, conhecemos, né, como essa vaca produz esse leite, a ordenha, onde é guardado, tá certo? Tudo isso nós já conhecemos. E essa contaminação pode ocorrer durante a ordenha, principalmente se for uma ordenha manual, né? Isso nós vimos lá, tá bom? Mas as principais fontes dos problemas, realmente, se você eliminar a ordenha manual e tiver um processo de ordenha mecânica, o principal fonte de problema são os equipamentos durante a manipulação, o transporte, o processamento e a armazenagem, né? E o armazenamento desse produto. Se isso não estiver feito corretamente, pode ocorrer essa contaminação química, física ou biológica. Nós vimos isso em higiene e legislação. Então, uma disciplina complementa a outra, tá certo? A qualidade de todos os produtos dependerá basicamente das condições microbiológicas da matéria-prima. Ou seja, se a matéria-prima for boa, tá certo? Se a matéria-prima for boa, então o produto final será bom. Se essa matéria-prima vier contaminada, teremos problema com esse produto, tá certo? E aí, como é que essa microbiota aparece? O que é essa microbiota? Microbiotas são os micro-organismos que vivem muito bem naquele habitat, né? Digamos assim, é o mar de rosa para ele. Então, a gente vai conhecer diversos nomes aqui. Não se desesperem, que eu não vou pedir para que vocês saibam esse nome. Eu posso até colocar na prova, mas para que você assine qual é a certa ou errada, né? A questão certa ou errada. Mas não vou pedir para você escrevê-los, porque são muitos micro-organismos, tá certo? Que vivem num ambiente muito bom, que é
o leite e seus derivados, tá? E esse micro-organismo, ele normalmente tende a crescer, a proliferar, a multiplicar, não é isso? E quais são esses fatores que vai ajudar ele a ele multiplicar, né? Então, aí nós temos assinalado já, inclusive, a questão de prova, né? Que a gente pode dizer que a temperatura. Temperatura é fator de crescimento microbiano? Lógico. Lembra daquela história de que o leite sai quentinho do teto da vaca, a gente precisa fazer o quê? Diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, os micro-organismos, alguém lembra o nome? Mesófilos, né? Mesófilos. Esses não serão proliferados. E essa é a quantidade maior, é a microbiota maior do queijo. São os micro-organismos de temperatura ambiente. Então, vamos baixar essa temperatura que para de ser um fator de crescimento. Outro fator de crescimento, a quantidade de água, H2O. Nós dissemos, leite é um produto perecível, pode-se colocar até a palavrinha altamente perecível, né? 85% de água, 87%, 90% de água. Então, se tem água, facilita a vida do micro-organismo. A gente sabe disso, né? Nós já estudamos sobre isso. Tem um ambiente com água, facilita a proliferação do micro-organismo. Outro fator que faz esse micro-organismo crescer, os nutrientes. Lógico, nós seres humanos, para a gente crescer, precisamos de alimentos, de nutrientes. Da mesma forma, o micro-organismo. Tem isso no leite? Ora, se tem. Nós aprendemos isso. Nós vimos que tem uma ruma de gordura, uma ruma de proteína, uma ruma de carboidrato. Isso é bom para o micro-organismo? Para um monte deles, para uma ruma deles, não é isso? Então, ou seja, fatores de crescimento microbianos também está incluído nutrientes. E outro fator relevante é o pH. O pH do leite é em torno de 6,8 até 7, 6,8. Então, aproximadamente próximo do pH natural, ou do pH natural, desculpa, do pH neutro. Se está próximo da neutralidade, significa que não vai afetar nenhum micro-organismo. Micro-organismo não gosta de ambiente ácido. Você dificilmente vai encontrar uma bactéria num suco de limão. É muito ácido, num suco de laranja, num suco de maracujá. Estou dando alguns exemplos. Mas no leite, o leite é levemente adocicado. Lembrem disso. Tem carboidrato? Ora, se tem. Então, ou seja, se tem nutriente, se tem água, se a temperatura estiver ambiente e se o pH é próximo de 7, são fatores importantíssimos para quê? Para esse micro-organismo crescer, para ele proliferar. Tá certo? Então, esses são os 4 principais fatores que vai aumentar ou diversificar a microbiota do leite e seus derivados. A gente vai começar a conhecer micro-organismos, viu? Vem um bocado de nome aí esquisito. Se preparem, tá bom? Então, quais são as principais pestes que vivem dentro desse leite, né? Quem são os principais problemas que vivem nesse leite? Então, nós temos as bactérias lácticas. Ora, se essas não iam estar lá. O que são essas bactérias lácticas? Bactérias que gostam de leite, que se dão muito bem dentro do leite, tá certo? Nós temos também as bactérias esporuladas. O que são isso? São aquelas que vão lá e botam esporo. O que são esses esporos? São uma espécie de filhote, né? Uma espécie de filhote. E aí, quando tem um ambiente propício, aquela bactéria se desenvolve, né?
Olha outro problema sério. Nós temos bactérias psicotróficas. Lembrem desse nome? Eu falei recentemente. Nós temos as temperaturas psicrófilas, que são as próximas a zero. Nós temos as mesófilas, que são as temperaturas ambiente, entre 20 e 30 graus. E aí apareceu uma peste para deixar a vida da gente mais difícil, que são as bactérias psicróficas, que ela fica no intervalo entre as mesófilas e as psicrófilas. Então, ou seja, mesmo você baixando o leite a uma temperatura de 3 ou 4 graus, é possível ser contaminado. Por quem? Pelas bactérias psicróficas, tá certo? São essas que gostam dessa temperatura no intervalo entre 2 graus, 0 graus e 20 graus, certo? Temos as bactérias de origem fecal. Origem fecal lembra o que a gente? Que vem do bolo fecal, que vem do intestino grosso, que vem do bucho da gente. Principalmente, só nós? Não, normalmente de animais de sangue quente, que tem a temperatura de 35 graus, 37 graus. E lembrem-se que as vacas fazem muito cocô. Então, ou seja, as bactérias de origem fecal podem inclusive ser do manipulador, mas pode ser da própria vaca, tá certo? Nós temos os micro-organismos patogênicos. Patogênico significa letalidade, fatalidade, ou seja, micro-organismo que pode lhe levar à morte. E temos as miscelâneas, tá certo? Que são outros tipos de micro-organismo, tá ok? Então, são esses micro-organismos que a gente vai ver. Calma que o nome aí tá bonitinho, vai piorar, tá certo? Então, a gente vai começar a ver um a um, tá bom? Sobre essa deterioração do leite. Então, vamos ler. Vamos lá. Se você pegou o leite, sentiu um saborzinho esquisito, pegou esse leite, sentiu um cheirinho esquisito, o sabor e o odor muito ácido, vejam bem, nós falamos anteriormente que o leite está próximo de 7, né? Quando a gente está se referindo ao pH. Então, se o sabor e o odor estão ácido, já é para ser esquisito, tá? Então, são devidos a quê? A reação de fermentação dos açúcares por bactérias. Quais são esses açúcares? Carboidrato. Então, ou seja, se você sentir um leite azedinho, com cheirinho ruim, pode ir atrás, que tinha bactéria lá, que pegou esse açúcar, comeu esse açúcar de dentro do leite e fermentou. Quando elas fermentam, elas liberam ácido lático. Ora, se libera ácido, significa que o leite vai ficar acidificado. Então, lógico que nesse contexto, esse leite pode estar contaminado, certo? Veja bem, é diferente quando você vai fazer, por exemplo, dando um exemplo da casa da gente, uma coalhada ou um doce de leite, que você espreme um limão dentro do leite e aí aquele limão acidifica o meio e vai começar a coagular. É outro processo, a gente vai conhecer isso quando a gente for falar sobre queijos e coalhadas. O sabor amargo é decorrente da presença de peptídeos. Peptídeos são moléculas pequenininhas de proteína. Então, ocorre devido à proteólise, ou seja, esses tinham uma enzima que quebrou. Proteólise, lise está relacionada à enzima. Quando tiver o termozinho lise, está relacionado à enzima. Então, se foi uma proteólise, então foi uma enzima que quebrou a proteína e deixou essas moléculas menorzinhas, chamadas de peptídeo. Então, sentir um sabor amargo pode ser devido à proteólise,
que quebrou as moléculas maiores de proteína, deixando-as pequenininhas, com o formato de peptídeos, tá certo? Se tem o aroma de caramelo ou o aroma queimado, pode ser provocado por Lactobacillus lattes da variante Maltigênesis. Esse nome é latim, tá certo? Então, Lactobacillus lattes da variante Maltigênesis. Se sentir um sabor de caramelo. Se for o sabor de caramelo, você fazendo um doce para se transformá-lo em caramelo, é outro aspecto, viu? Aí você está fazendo um derivado do leite. Mas se do nada esse seu